everyone, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver como que normalmente se dá o processo de word formation ou de formação de palavras, que é um conteúdo que costuma ser um grande aliado na inferência dos significados de palavras que a gente não conhece ao longo da leitura de diferentes textos, ok? E para começar a aula de hoje, eu gostaria de analisar junto com vocês esse post com o qual eu me deparei na rede social Facebook há algum tempo atrás e que me chamou a atenção não porque eu tenha o considerado engraçado, nem nada do tipo, honestly, nem foi o caso, mas pela criatividade do autor ou da autora dessa postagem. Afinal de contas, para a gente tentar entender o que essa pessoa quis comunicar com esse texto, a gente precisa ativar um conhecimento prévio tanto da morfologia do português, quanto da morfologia ou do processo de formação de palavras da língua inglesa. E o que essa postagem dizia, esse texto? Temos que aprender a descrochar. Descrochar, obviamente, é um neologismo, ou seja, uma palavra criada ou inventada pelo autor desse texto. E ainda que a gente nunca tenha se deparado com essa expressão, é possível inferir o significado dela? Como? Como que a gente poderia destrinchar essa expressão? Bom, primeiramente, a palavra crush costuma ser um noun, um substantivo, que normalmente é usado para designar uma pessoa que causa uma atração apaixonada em outra. Daí a expressão to have a crush on someone, algo como ter uma queda por alguém em português. E essa palavra, que está aqui no centro da expressão crush, é o que a gente chama de root word. Root de raiz, significando que ela funciona basicamente como a base da expressão. É ela o radical da palavra, a partir do qual outras palavras derivadas são criadas, ok? Já essa terminação ar indica que se trata de um verb. E como que a gente chega a essa conclusão? Sabendo que no português as formas infinitivas ou originais do verbo terminam em que? Ar, er ou ir. Logo, essa terminação é o que a gente chama de suffix. Afinal de contas, ela muda a classe gramatical do radical. Antes a gente tinha um substantivo e agora ele foi transformado num verbo. Já esse início des tem um sentido de oposição ou negação. E como ele vem no início da palavra, ou pré-radical, ele é o que a gente chama de prefix, ou prefixo, ok? E tanto o prefix quanto o suffix a gente pode denominar por meio da expressão genérica affixes, ou afixos. Então, os prefixes basicamente mudam os significados ou os sentidos das palavras, por isso que eu escrevi aqui different meaning, sentido diferente, porém sem mudar a classe gramatical delas, ou a função gramatical delas nas sentenças. E como que os prefixes são explorados nessa comic strip da série Zits? Lá no primeiro quadrinho, onde que está o personagem? Provavelmente numa sala de aula, e a gente pode chegar a essa conclusão, pois ele se encontra sentado numa carteira escolar. Como que ele se sente? Tanto a expressão facial dele, quanto o balãozinho de pensamento indicam que ele está bored, ou seja, entediado. Já no second panel, ele continua na sala de aula? Bom, provavelmente não, né? O refrigerante e o lanche da amiga dele indicam que eles se encontram no intervalo. E qual o estado de espírito dele nesse intervalo conversando com a amiga? O balãozinho indica aqui, unbored. Un tem o sentido de negação. Ele está se sentindo o oposto de bored, que é excited, animado. Posteriormente, no entanto, como que ele se sente quando ele volta para a sala de aula? Re-bored. E o prefixo re
tem o sentido de algo que ocorre novamente, ou de repetição. Então, tal qual no primeiro quadrinho, ele está novamente entediado. Bom, e ambas as expressões são neologismos criados pelo autor, mas na vida real, que outros exemplos de palavras com esses prefixos que a gente costuma encontrar? Por exemplo, o que seria uma pessoa unprofessional? Se un tem o sentido de negação, uma pessoa que não é profissional. A palavra believable, de forma isolada, significa crível, algo no qual a gente pode acreditar. Portanto, unbelievable, inacreditável. Read, de forma isolada, significa ler. Se a gente acrescenta o prefixo re, que sentido que a gente tem, por conseguinte, read again, ler novamente, ok? E nessa tirinha aqui do Calvin e Haroldo? O que o Calvin diz pro Haroldo, o amigo dele? I need help, ou seja, eu preciso de quê? De ajuda. Com o quê? Ele diz depois, on my homework, com o meu dever de casa. E que questionamento relacionado a esse dever de casa que ele faz pro amigo? What's a pronoun? O que é um pronome? Então, a palavra pronoun, nesse primeiro quadrinho, faz referência à categoria gramatical, pronome. E o que o Haroldo responde para o Calvin lá no segundo quadrinho? Ele afirma que um pronoun é a noun that lost its immature status, ou seja, um substantivo, noun, que perdeu o seu status de quê? De amador. E que lógica que ele utilizou para chegar a essa definição? Que inferências acerca da formação da palavra pronoun que ele fez? Bom, primeiramente ele imaginou que noun, substantivo, fosse o radical da palavra pronoun e que outra palavra, pro, funcionasse como um prefixo. E que trocadilho que ele faz aqui, que pun que ele faz? A palavra pro costuma ser utilizada de forma informal para se referir a pessoas que são muito boas ao fazerem algo. Por exemplo, se eu afirmo que Larissa is a real pro at writing, o que eu quero dizer com isso? Que a Larissa é ótima na escrita. Lá no terceiro quadrinho, que reação que o Calvin tem diante dessa definição que o amigo dele dá? Ele fica reflexivo. E a que conclusão que ele chega sobre essa definição? Ele afirma, maybe I can get a point for originality. Então, talvez eu ganhe um ponto por originalidade. Ou seja, ele reconhece que essa definição está errada, mas que o Haroldo pelo menos foi criativo nas inferências que ele fez. E na vida real, o prefixo pro costuma ter um significado ou um sentido de concordância. Por exemplo, falantes de língua inglesa que são contra a legalização do aborto costumam se denominar como pro-life, ou seja, pró-vida. Já aqueles que são a favor da legalização se auto-intitulam pro-choice, ou seja, pró-escolha. Outro exemplo, como que eu afirmo que eu concordo com algo? I agree. E qual que seria o oposto disso? Eu simplesmente acrescentaria o prefixo dis, que tem o sentido de negação. Como que ficaria? I disagree. E o que esse meme diz? A legenda diz o seguinte: me, eu, on my way, no meu caminho, to overreact. O que seria overreact? O verbo react, de forma isolada, significa reagir. Já o prefixo over tem esse significado de excesso. Então, como que ficaria a tradução? Reagir de forma exagerada. Por isso que o personagem Tom tá bravo na imagem. E o emoji rindo reconhece que essa é uma reação que não condiz com o que aconteceu.
A mesma lógica é aplicada à palavra misunderstand. Understand, entender. Já o prefixo mis tem um sentido de algo que é errado, então, entender de forma errada. Daí a expressão misunderstanding, que nada mais é do que um mal-entendido. Já a adição dos suffixes, que como a gente viu lá no início, costumam vir ao final das palavras, costuma manter o significado da root word, porém, normalmente modificando a classe gramatical, ou seja, a função delas na frase. Por exemplo, a palavra month, de forma isolada, é o substantivo mês. Se a gente acrescenta o sufixo "li", que é o equivalente ao nosso mente em português, como que fica a tradução? Mensalmente. A mesma lógica é aplicada aos sinônimos annually e yearly, anualmente. Já o sufixo ward tem esse sentido de em direção a, e a palavra in, de forma isolada, significa dentro. Portanto, o que seriam inward feelings? Sentimentos que ficam guardados e não são externalizados, como procura demonstrar essa imagem aqui com bottled feelings, sentimentos guardados nessas garrafas. Por exemplo, fear, anger, jealousy, ciúme, anxiety. Outro exemplo. Employ é o verbo contratar, o ato de contratar alguém numa empresa. Se a gente acrescenta o sufixo er, qual o significado de employer? A pessoa que contrata outra, o empregador. Já o employee seria o empregado ou a pessoa contratada pela empresa. Igualmente, child, de forma isolada, é criança. Childhood é o substantivo infância. Mesma lógica para teenagehood, que é adolescência. Também com esse sufixo neighbor, de forma isolada, significa vizinho. Se a gente acrescenta o suffix hood, que tradução que a gente tem? Vizinhança. Já a palavra health, isoladamente, significa saúde. É um substantivo. Já se eu quiser transformá-la num adjetivo, caracterizando, por exemplo, hábitos como saudáveis, como que fica? Healthy, com o sufixo y. E o que seria uma wireless connection? Wire se refere aos fios de aparelhos eletrônicos. Less tem o sentido de falta. Então, uma conexão sem fios. Seguindo a mesma lógica, hope, esperança. Se a gente acrescenta o sufixo hopeful, vira esperançoso, um adjetivo que denota alguém que tem esperança. Develop, de forma isolada, desenvolver. Se a gente acrescenta o sufixo, transformando em development, a gente tem o substantivo, desenvolvimento. Mais um exemplo de uso de sufixo. King, rei. Portanto, kingdom, reino, ok?